Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos dar continuidade na parte de entrada de pulsos rápidos. Hoje eu vou trazer para vocês como acumular esses pulsos e fazer um pequeno cálculo para calcular a metragem. E isso você pode estar utilizando em esteiras, em linha de trefilas, em linha de cabos, em linha de tubos, em diversas aplicações, tá bom? Então vamos abrir nosso projetinho aqui. Beleza, esse aqui é o primeiro projeto que eu fiz, onde eu ensinei vocês a fazer a leitura de pulsos rápidos, certo? Hoje vamos dar continuidade em cima dele. Vamos abrir ele aqui. Pronto, aqui está aberto. Aqui, se a gente colocar em monitoração, a gente já consegue ver isso. Como eu desconectei meu computador, ele vai precisar configurar a rede de novo, né? Quando você está utilizando o Tia Portal e você não configura o seu IP, ele pede para fazer essa configuração automático, tá? Vamos lá dar um Start Search. Vamos esperar ele encontrar a minha CPU na rede. Pronto, encontrou minha CPU. Vamos dar um Go Online. Aqui, ó. Aqui ele pede para mim adicionar o número de IP para minha porta de rede. Eu dou Yes, ele já adicionou um valor para mim. Adicionado o 92.168.0241. Damos OK e vamos entrar em monitoramento online. Botão direito, display, tags decimal. Aqui a gente já consegue ver nosso encoder contando os pulsos. Beleza, vamos dar continuidade agora. Para a gente começar a fazer isso, a gente vai estar adicionando uma função que já vem na nossa CPU, no nosso software Tia Portal. Essa função já está disponível para a gente. A gente vai abrir a propriedade da CPU e vai vir aqui, ó, System and Clock Memory. E aí a gente vai adicionar essa parte de sistemas memory byte. Por quê? Porque a gente vai usar essa memória aqui, ó, M6.0. Isso você determina aqui, eu determinei 6, você pode colocar a memória que você achar melhor. Essa função aqui é o first scan. Quando você ligar o PLC, ele vai fazer, no primeiro ciclo de varredura, ele vai executar essa função. Então a gente vem aqui e vamos adicionar ele aqui. M6.0. Feito, adicionado. Vamos dar sequência na nossa lógica. Agora a gente vai utilizar um comparador. Esse comparador, a gente vai pegar a mesma entrada de pulso aqui, ID1000. E a nossa MD0, que é o nosso status. Certo? Agora aqui a gente tem que definir a variável que nós vai estar usando. Aqui a gente vai estar usando uma dint. Ok?
Por que isso, gente? Aqui, para não ficar rodando o nosso programa toda hora sem necessidade, ficar utilizando a memória do nosso programa fazendo cálculo, ele só vai calcular quando você tiver uma alteração, uma movimentação na polia do encoder, tiver uma movimentação de pulso, ele vai dar a diferença da entrada de pulso para a saída e vai executar o nosso cálculo na frente que a gente vai fazer agora. O cálculo a gente vai começar fazendo como? Função matemática, aqui na nossa aba direita, e vamos utilizar essa função primeiro aqui, ó. Sub. Vamos subtrair um valor. Que valor a gente vai subtrair? A gente quer o resto dos pulsos, então a gente vai pegar a nossa entrada, que é o ID1000, menos a nossa saída, MD0. No final vocês vão entender certinho que aqui sempre vai ficar o 1, que é a diferença de valor aqui. Então, esse 1 aqui a gente vai fazer um somador e vai fazer um acumulador desses pulsos. Aqui a gente pode colocar encoder sobra, já uma variável que eu já tinha criado, certo? Como aqui é só no primeiro ciclo da CPU, a gente tem que mudar a nossa lógica para baixo. Então a gente vem e repete essa mesma função aqui embaixo. A gente pode vir ou aqui, ó, ou pode puxar esse bloquinho. Eu vou puxar esse bloquinho aqui que é mais rápido. E nele a gente escreve move. A gente vai movimentar o ID1000 para a nossa variável MD0. Por que isso, gente? Porque agora a gente vai sair desse ciclo aqui e vai trabalhar só aqui embaixo, entende? Ele já fez a primeira leitura, agora ele vai estar trabalhando só aqui embaixo. E agora, para a gente terminar esse acumulador, a gente só vai adicionar o nosso somador, que vai pegar a sobra, adicionar mais uma variável que a gente vai criar aqui, e aqui a gente vai ter o nosso acumulador de pulso. Então a gente vem ADD, que é um somador. Aqui a gente coloca o nosso MD40, que é o nosso encoder sobra. E aqui a gente criou outra variável. Aqui eu coloquei acumulador, uma variável que eu já tinha criado. E aqui a gente repete essa variável, que aí ele vai somando e essa variável vai guardando o valor aqui. Acumulador. Certo, pessoal? Aqui a gente fez um simples acumulador. Vamos lá. Recapitulando. Aqui o comparador, por que o comparador? Para ele só executar essas funções de cálculo quando a gente tiver a operação trabalhando, ok? Lembrando, subtração, aqui é para a gente ter a diferença de pulso, em cada leitura ele vai ter a diferença de 1, certo? Movimentação, aqui ele abandona esse ciclo e começa a trabalhar só aqui, então ele se repete aqui. E o nosso acumulador, aqui vai ser sempre 1, então, mais uma variável aqui, ele vai sempre somar, sempre dando nossos pulsos reais do encoder aqui, ok? Feito esse acumulador, a gente já pode fazer um teste. Vamos descarregar lá. Pronto, fizemos o download na CPU. Agora vamos fazer um teste. Olha lá, que eu falei para você, sempre fica com a diferença de 1. E aqui está o nosso acumulador. Agora aqui a gente consegue fazer várias funções com isso, entendeu? E agora eu vou fazer um contametro. Vamos transformar esses pulsos em metragem. Vamos dar um stop na simulação. E aqui vamos criar mais uma network. Aqui vamos colocar metrador.
Aqui eu não nomeei, vamos colocar acumulador de pulsos. Ok. Aqui, gente, a gente poderia estar usando essas funções aqui, ADD, subtração, multiplicação, mas eu vou trazer uma função para vocês que facilita muito, que é um bloco chamado bloco calculate. Aqui você consegue fazer todas essas funções em apenas um bloco, entendeu? Então a gente vai estar usando o quê? Vai estar usando o nosso acumulador. Vai estar usando os pulsos do nosso encoder. O nosso encoder é 100 pulsos, então 100 pulsos. E aqui a gente vai estar adicionando mais variáveis. Aqui a gente vai estar adicionando o diâmetro da polia, que é por ele que a gente vai calcular o perímetro para saber a metragem. Então a gente está utilizando, vamos dar um exemplo aqui, uma polia de 100 milímetros. Ok? Para você calcular o perímetro de um diâmetro, uma polia circular, você pode fazer raio ao quadrado vezes π ou o diâmetro vezes π. Π aqui a gente vai estar colocando, não vamos colocar todas as casas, vamos colocar apenas 3,14. Aqui a gente estaria em milímetros, a gente está trazendo para metros, então a gente tem que passar isso para metros. Então a gente coloca 1000 aqui, é o que a gente vai usar. Abrindo a função aqui ele dá um exemplozinho simples aqui, ó, como faz um cálculo. Ó. As variáveis estão aqui, IN1, IN2, IN3, IN4. Cada variável dessa significa esse número que a gente adicionou aqui na frente. Aqui ele dá um exemplo. Então a gente vai começar fazendo o quê? A gente vai pegar o nosso IN1 e vai dividir pelo nosso IN2. O que é isso? É o nosso acumulador de pulso dividido pela quantidade de pulsos que tem o nosso encoder. E isso a gente vai estar trabalhando com os pulsos reais ali. Agora a gente precisa calcular o perímetro. Para calcular o perímetro, a gente vai multiplicar. Aqui a gente dividiu, então esse valor aqui a gente vai multiplicar pelo perímetro. Vai multiplicar. Isso, vamos multiplicar pelo perímetro, que a gente vai calcular agora. O perímetro é a polia que a gente tem, que é IN3, que é 100 milímetros, vezes 3,14 não, vezes IN4, que é o 3,14. Certo? Então, dividimos o primeiro valor, multiplicamos os pulsos pelo perímetro, certo? Depois disso, a gente vai dividir tudo isso por 1000. Por IN5, que é o nosso 1000. Aqui a gente vai ter o nosso valor real em metragem. Isso, gente, você pode estar usando para contar metragem de cabo, contar metragem de tubo, utilizando uma esteira para posicionamento de peças, entendeu? A gente agora vamos ver isso aqui funcionando e na próxima aula a gente faz uma aplicação com isso. Aqui a gente pode colocar uma variável metragem, certo? Vamos descarregar e vamos ver isso aqui funcionando. Certo? Feito o download, vamos para o monitoramento. Ó, como nós já movimentou o encoder, ele já está com uma metragem de 8 metros aqui, ó. Vamos rodando o nosso encoder. Ó lá, 9 metros, 10, 11, 12, 13. Então aqui ele está calculando, certo? Se a gente tem uma polia com diâmetro de 100 vezes 3,14, isso daria 300 e poucos milímetros. Para 1 metro
seria praticamente 3 voltas. 1, 2, 3 voltas para dar uma metragem. Praticamente isso, marcando o encoder certinho, é praticamente isso, quase 3, um pouquinho mais que 3 voltas. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. E na próxima aula eu vou trazer para vocês uma aplicação. Agora que a gente conseguiu acumular esses pulsos, a gente conseguiu calcular a metragem. Com essa metragem aqui a gente consegue fazer diversas aplicações. Vamos dizer, numa esteira, para você cortar uma peça, vai movimentar 3 metros, 3 metros vai descer um cilindro que vai cortar uma peça. Vai descer uma faca que vai cortar uma peça. Ou um cilindro vai empurrar uma peça, tirar de uma esteira 1 para a esteira 2. Então a gente consegue fazer diversas aplicações. Tá ok? Espero que eu possa ter ajudado. Quem gostou aí puder curtir, compartilhar aí. Obrigado, viu, gente? Até a próxima.